Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de saber se a gente está sendo escutado bem, se está tudo direitinho aqui com a nossa transmissão. Quem puder colocar para a gente se está tudo ok com o nosso áudio. Se alguém puder responder, boa noite a todos vocês que estão chegando. Só me respondem se está ok o áudio. Se estão conseguindo me ouvir bem. Tá tudo ok? Ótimo, obrigada, Ivone. Boa noite a todos que estão chegando. É uma alegria imensa estar com todos vocês nesta data tão significativa para o CETRASC. A comemoração dos 43 anos, nesta data, 9 de junho de 1978, 9 de junho de 2021. 43 anos. Ótimo, obrigada, Givânia. Obrigada a todos que estão aqui confirmando. Sejam todos muito bem-vindos. Acredito que novamente, porque já estavam aqui acompanhando, a Liliane Bastos, que deve ter conduzido a todos aqui com muita maestria e beleza. Então vamos iniciar os nossos trabalhos, dar continuidade, em verdade. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Como dissemos, é uma alegria imensa estar aqui com todos vocês, nesta data tão importante, deste centro, desta casa espírita, que funciona aqui na cidade de Salvador, estado da Bahia, e que em diversas oportunidades tivemos o ensejo de estarmos presentes, abraçando os nossos irmãos queridos, em momentos muito, muito edificantes. Nós queremos parabenizar a todos, aqueles que fundaram a casa, que porventura não estejam mais aqui, que estejam do plano espiritual, a todos que fizeram parte, que fazem a construção, a realização desse trabalho. Nós gostaríamos de parabenizar e ao mesmo tempo agradecer, porque todas as vezes que uma casa espírita se inicia e se mantém, sempre ativa, contribuindo para a libertação das almas, é motivo de agradecimento dos nossos corações para estes trabalhadores devotados. Então, muito obrigada e ao mesmo tempo os nossos parabéns. Vamos iniciar a nossa palestra, a nossa conversa da noite de hoje com a prece. Querido amigo de todas as horas, irmão, presente sempre conosco. Rogamos a tua presença entre nós, para esta festa espiritual. Sabemos da alegria da espiritualidade. Todas as vezes que aqui na Terra, um trabalho de seriedade, disciplina, de amor, de caridade, vence as barreiras do calendário e completa mais um aniversário. Rogamos a tua presença para que todos que morejam nesta casa, mas também aqueles que são assistidos, que estão vinculados, todos, possam receber as suas bênçãos de luz e de paz, envolvendo-os para que novos e sucessivos muitos anos venham à frente de trabalho, de dedicação, de persistência, de resiliência, de esforço. Fica conosco, Jesus, permitindo que a tua mensagem seja a única a reinar nos nossos corações. Que a tua presença seja ímpar conosco. Estando conosco, abençoa este nosso momento de reflexão em torno do teu Evangelho. Assim seja. Encontramos no Novo Testamento
no Evangelho de Lucas, evangelho que é o terceiro do Novo Testamento, o primeiro de Mateus, o segundo de Marcos, o terceiro de Lucas e o quarto de João. E o de Lucas, ele tem uma característica bem histórica, é um evangelho com muitas informações. Colheu este anotador das passagens de Jesus, colheu informações de Paulo de Tarso, notadamente, porque ele escreve o evangelho que Paulo iria escrever. E escreve também o Ato dos Apóstolos, bebendo dessa fonte de Paulo, mas também de Pedro e também da doce Maria. Lucas tem a influência das notícias que Maria de Nazaré traz àquele jovem rapaz. E assim ele pode rechear o seu evangelho com notícias muito salutares. Ele anota que existia um lugar muito bucólico que fica a sudeste de Jerusalém, ao sul de Jericó, e que era um dos lugares onde Jesus elegia ficar. Como nós sabemos, Jesus não tinha o hábito de permanecer, de ficar, de pernoitar nas casas. Assim ele fazia em Cafarnaum, na casa de Pedro e da sua família, e nessa cidadezinha chamada Betânia, na casa dos seus amigos tão queridos, Lázaro, Maria e Marta. E a descrição deste ambiente de Betânia traz essa característica bucólica da natureza, de uma expressão desde as flores vasteando aquele ambiente, mas também de toda a natureza que vem envolver o cenário e vem trazer um verdadeiro cartão postal para as passagens que porventura o mestre pudesse ali vivenciar. E um desses dias, ele está retornando de uma viagem e caminhando-se para outra região e resolve passar por Betânia, fazer pouso nessa cidade. E ele encaminha à frente um dos discípulos. Ele estava com os 12, ele encaminha à frente um dos discípulos. E este vai avisar a Lázaro que Jesus vai ter em sua casa, vai estar em sua casa. Imaginemos a felicidade, a euforia de Lázaro, Maria e Marta ao receberem a notícia que Jesus está chegando. Então elas começam a se movimentar para arrumar as coisas, para movimentar, e é o local onde é que aquelas pessoas vão pernoitar, o leito, os pratos, o alimento, e elas começam aquela agonia natural, porque o mestre ia estar naquele dia, naquele finalzinho de dia, chegando à noite, na residência deles. Lázaro vai à porta, posiciona-se para esperar Jesus. E pouco tempo depois, no dizer do Espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, o dourado do poente fazia uma comunhão com o prateado da lua que já estava no firmamento. Olha que cena linda. E é nesse cenário que Jesus chega à casa de Lázaro. E Jesus claramente diz logo aquele código que era do conhecimento para a identificação dos cristãos. E Jesus diz: a paz esteja convosco. E Lázaro retribui dizendo o mesmo. E abraça o mestre, osculando-lhe a face. É tanto carinho, é tanta atenção, é tanto respeito e muita alegria. Ele envolve o mestre, faz com que ele adentre a casa e deixa o mestre muito à vontade. Onde ele queira ficar, na sua residência simples, onde ele queira sentar, onde ele queira descansar um pouco, ele que acabou de chegar. Eles fazem as higienes naturais da longa caminhada e Jesus escolhe um local para sentar-se. Lázaro senta ao seu lado, os discípulos se distribuem e Maria senta-se aos pés de Jesus e fica embevecida, olhando aquela característica física dotada de beleza, mas que é uma beleza que transcende do interior para o exterior. Imaginemos o magnetismo de Jesus e ter a sua presença
naqueles tempos em que ele esteve conosco, deveria ser algo muito especial e encantador. E assim ficava aquela jovem encantada com o que Jesus estava falando. E Jesus começou a falar algumas coisas, ele vinha trazer informações sobre os próximos passos, o que ele imaginava. E nesse processo, Marta, numa atitude muito natural de quem está trabalhando, olha para Maria e simplesmente grita. Maria, dá aquele grito, fala muito alto. E aproxima-se de Jesus e falando Jesus diz, mas veja, mestre, eu estou aqui trabalhando, providenciando tudo, ela está aí sentada, te incomodando. Ela sorri afável, ela não fala com carga alguma. Mas sempre acho interessante, quando leio essa passagem, acho interessante esse gritar, porque é algo que é ali do seio familiar, de ser como é, de extravasar o que é, o hábito que se tem dentro de casa, e não se considerando muito a presença do mestre, eu já acostumada com essa presença e naturalmente agindo. E então Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, Marta, percebamos, são dois vocativos, Marta, Marta, você está fadigada com várias coisas, mas somente uma lhe é necessária. Maria fez a acertada escolha. Escolheu a melhor parte. Marta fica envergonhada, um pouco intrigada, e Jesus então começa a narrar uma história e diz, existia uma casa numa estrada, onde era muito comum que as pessoas trafegassem, caminhassem por ali, passassem por ali. E como estava à beira da estrada, o pouso era muito natural. As pessoas paravam para pernoitar, no outro dia seguiam viagem. E num desses momentos é o rei que está passando por ali com sua carruagem. E o rei vai encontrar a guarida naquela casinha. O anfitrião o recebe com toda alegria e felicidade. E a esposa vai providenciar as coisas, o alimento. E o anfitrião senta aos pés do rei para escutar o que ele tem para anunciar. O rei vem falar sobre os planos em relação ao reino. Vem dizer sobre os próximos passos, os traçados, as importâncias para o reino, para a manutenção daquele reino ou para construções em torno daquele reino. E pergunta a Jesus, a Marta, quem você acha que prestou atenção no que o rei veio anunciar? Porque no outro dia ele iria embora. Ele não estaria ali para reiterar a mensagem. Quem pegou, quem usufruiu, quem conseguiu captar o principal da mensagem, o valor da mensagem? E Marta, envergonhada, diz, eu entendi, Senhor, eu compreendi. É muito interessante, o diálogo vai continuar, Jesus vai falando algumas outras coisas, mas é muito interessante essa pairagem, esse painel de Jesus na casa da família de Betânia. Porque nós olhamos naturalmente o processo material. Alguém está trabalhando, alguém está ali sentado sem trabalhar, precisa dar conta das coisas, tem muita coisa para fazer. E a gente olha tudo isso com muito cuidado e compreensão. A gente entende, puxa, se fosse Jesus na minha casa, eu iria procurar arrumar a casa. Mas não seria interessante já estar com a casa arrumada para receber sempre o visitante de honra? Não seria interessante que a nossa casa, que é a casa mental, a casa psíquica, a casa emocional, estivesse sempre predisposta, não que seja uma casa, uma interioridade sem equívocos, não. Mas não seria interessante que nós estivéssemos sempre predispostos, com o esforço, com o labor, para que ele se sentisse à vontade e quando ele chegasse, unicamente prestássemos a atenção ao que ele tem para falar? A mensagem dessa família nos traz que muitas vezes estamos afadigados com várias coisas que não nos são necessárias, mas que nós elevamos como necessárias.
Desgastamos as nossas energias, o nosso pensamento, toda a movimentação nossa de emoção e de sentimento para alcançar situações que não são necessárias. Mas como nós não enxergamos o que é necessário ou o que é supérfluo, como não paramos para equalizar e discernir o que deve ter a real importância e o valor do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso empenho, acabamos por nos atrapalhar. E muitas vezes, como Marta, quando Jesus chega atendendo às nossas rogativas, estamos preocupados com outros interesses. E não percebemos a suavidade, a nuance de beleza que Jesus vem trazer à nossa casa interior. E ele vem e segue para a continuidade dos seus labores, e nós ficamos da mesma forma, com a mesma agonia, com a mesma velocidade, com os mesmos disparates. Porque quando Jesus convida Marta a refletir, ela diz: perdoa-me, Senhor. São os velhos hábitos. Estes velhos hábitos vão fazendo com que arrastemos as algemas das nossas imperfeições sucessivamente, repetindo comportamentos onde a nossa atitude poderia ser diferente. A cada visita de Jesus, nós poderíamos estar mais interessados pela sua presença conosco. Ele diz que Maria escolheu a melhor parte. Que melhor parte é esta? Ele diz para Marta que dentre tantas coisas com as quais nós nos afadigamos, uma merece destaque. E eu fiquei muito curiosa quando a benfeitora Amélia Rodrigues traz essa passagem, delineando aspectos que vão além do Novo Testamento, para entender a fala de Jesus, as palavras de Jesus. E ele diz mais ou menos que este fator a que nós devemos dar importância, porque é o que é necessário, é o nosso esforço. Esforço que nos faz estarmos diante das lutas. Esforço que faz com que as nossas decisões sejam pautadas na fé, na persistência, na resiliência, na paciência, na compreensão. Esforço que faz com que não nos acomodemos e não fiquemos satisfeitos diante dos fatos que se sucedem, diferentes, sendo ensinamentos ou lições que se repetem, os fatos são diferentes, mas as lições se repetem porque nós ainda não aprendemos o seu conteúdo. E é muito necessário que percebamos que quando isso acontece, deve sinalizar em nós a necessidade de nos mantermos firmes no atendimento desse esforço. Esforço que Kardec traz na codificação, ao conceituar o verdadeiro espírita, é aquele que esforça-se por vencer as suas inclinações más. Não é o perfeito, não é aquele que está de forma diferenciada, destacado em relação às pessoas, é aquele que se esforça, que empreende os esforços para vencer as más inclinações. Quando Jesus responde isto a Marta, e logo depois, ele vem falar que o que é necessário é amarmos indiscriminadamente. E a gente pensa, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem de amar ou a gente tem de se esforçar? Jesus disse que só uma coisa era necessária. A gente tem de amar ou a gente tem de se esforçar? O amor é o sentimento. Ele tem de reger os nossos atos. Ele é fruto da essência divina que está em nós. Ele deve ser engrandecido, vivenciado. O esforço materializa o exercício e a luta para que o amor seja uma realidade cada vez mais pujante em nós. Esforçar-se para quê? Para transformar-se, para evoluir.
é o nosso desiderato. Nós estamos inseridos na lei do progresso. A lei do progresso que a todo momento nos convida a sermos melhores do que fomos antes. De termos o cuidado de que, se a lei é de progresso, criarmos mecanismos para que esse progresso seja efetivo, para que este progresso seja real. Tanto assim é que nós não recebemos uma única oportunidade de virmos à materialidade para que este instrumento físico operacionalize aquilo que necessitamos quanto espíritos. Nós aderimos a esta experiência carnal sucessivas vezes e quantas vezes sejam necessárias para que este progresso seja uma realidade em nós. Para que saiamos da simplicidade e ignorância e alcancemos a plenitude. Mas entre um e outro existe uma caminhada longa que não necessariamente está pautada no mal, porque o mal não é a necessidade. Ele é uma construção do homem no exercício do seu livre-arbítrio. E aí olhamos para essas sucessividades de oportunidades que a reencarnação nos traz e vemos que em cada uma delas temos muito a aprender. Temos muito de conhecer, porque para sairmos da simplicidade e ignorância que apresenta um dueto de intelectualidade e de moralidade, precisamos do conhecimento. Do conhecimento que nos traz a proposta de inteligências múltiplas. Não apenas o conhecimento instrutivo. Este é muito valioso e é essencial. Jesus disse: amai-vos e instruí-vos. É essencial a instrução. A doutrina dos espíritos como consolador prometido, elucidando os fatos, esclarecendo, trazendo conceitos como espírito, perispírito, propriedades da matéria, atributos da divindade, aspectos da mediunidade, descrições da mediunidade, trazendo, retirando da acepção de milagres os fenômenos, faz com que nós entendamos pelo processo instrutivo. E o quanto isso é valioso, é a fé raciocinada, que nos permite entender toda essa lei divina. E obviamente a gente não alcança a totalidade, porque à medida, primeiro que nós somos criaturas e Ele o Criador, então não temos como alcançar o Criador. Mas à medida que vamos nos transformando e progredindo, vamos entendendo mais essa lei. Não só entendendo como um processo intelectivo, mas compreendendo como um processo do coração. Como vem o Evangelho segundo o Espiritismo e nos diz, obediência e resignação. Consentimento da razão e consentimento do coração. Porque vamos apreendendo estes conceitos, oriundos do estudo, do conhecimento, que nos traz a possibilidade de agirmos com mais consciência. Agirmos com mais consciência, nós poderíamos dizer que é sabedoria. Aquele que pode se dizer sábio é aquele que equaliza os fatos, que analisa as possibilidades, que é dotado de qualidades, de inteligências que não são somente aquelas que remontam à intelectualidade, mas que traz uma conjugação, a multiplicidade de vertentes para, diante destes fatores, equalizar a sua decisão. Freud dizia que a sabedoria nasce na dúvida. Só tem dúvida aquele que se predispõe a avaliar, a perguntar. Só tem dúvida aquele que se permite imaginar carecedor de respostas. Logo precisa ter humildade. Porque quem não tem humildade não precisa perguntar, porque sabe tudo. Conhece tudo. Então Freud diz que a sabedoria nasce na dúvida. Essa capacidade de questionarmos que a fé raciocinada, apresentada como uma forma de desenvolvimento de aprendizado da doutrina dos espíritos, nos convida
a entendermos, a compreendermos e a navegarmos com consciência, aplicando o conhecimento, amplo conhecimento, na vida prática, na vida do dia a dia, na vida usual. Nós estamos em um momento, meus queridos irmãos, de muito conhecimento. Muito conhecimento. Não estamos a falar somente na doutrina dos espíritos, porque a quantidade de estudos, de palestras, a quantidade de seminários e a facilidade do acesso a cada uma destas possibilidades neste período da pandemia é algo que se intensificou e que é muito intenso e que nos propõe diversas vertentes de estudo e de aprendizado. Então o conhecimento está muito vasto na doutrina dos espíritos, se amplificou, as barreiras foram quebradas, e inclusive pessoas que tinham dificuldade de se deslocar para acessar esse conhecimento, o conhecimento está em casa. Basta tomar de um celular, do computador, está em casa o conhecimento. Mas não só a doutrina dos espíritos. As diversas vertentes do conhecimento, das ciências, das áreas diversas de estudo, também encontraram a facilidade para isso. Mesmo antes da pandemia, a própria internet já facilitou essa comunicação, de nós colocarmos lá na pesquisa qualquer palavra e advir estudos, desde coisas sérias, como estudos, pesquisas, até coisas frívolas, irresponsáveis, colocadas de qualquer forma, sem apresentar um conteúdo seguro. Mas temos a possibilidade de acessar o conhecimento nesse mundo moderno em que nós estamos inseridos, e com a pandemia isso se intensificou ainda mais. Então, acessar o conhecimento hoje, nos dias em que nós vivemos, não é um impedimento, não é um entrave. Basta que nós queiramos que nós vamos acessar o conhecimento. Mas, como dissemos, não basta que haja o conhecimento, é necessário que esse conhecimento seja aplicado de forma devida, porque instrumentaliza a funcionalidade da consciência, que permite o discernimento e, portanto, permite a sabedoria. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, encontramos uma pergunta de Kardec às entidades espirituais que compõem a Pleiade do Espírito da Verdade. O questionamento fala sobre como, o que é necessário fazer para que nós vençamos as nossas dificuldades, em linhas gerais, para que consigamos crescer, vencer, superar. A resposta, muito simples e muito profunda, que, como dizia o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade, olha a expressão sábio, refere-se a Sócrates, que, consultando o oráculo em Delfos, na Grécia, oráculo erigido em homenagem a Apolo, que ali abrigava uma pitonisa, uma médium, uma mulher, que as pessoas, por costume e hábito, buscavam o oráculo, o espaço e a pitonisa, para que pudessem consultar diversos aspectos, diversas situações que gostariam de saber, e buscavam para que pudessem receber essas informações desses acontecimentos que eles desejavam conhecer, que eles desejavam saber. E Sócrates vai, acompanhado de um amigo. Na inscrição do oráculo, a frase que se encontra é conhece-te a ti mesmo, mas há um desenvolvimento, é uma frase longa, mas que ele recorta esse conhece-te a ti mesmo como reflexão. E diante da pitonisa, ela lhe diz que ele é o homem mais sábio, é o mais sábio da humanidade. Ele reflete sobre isso e chega à conclusão de que ele, como ele mesmo disse, eu só sei que nada sei. Diante da sua humildade, de perceber que não era o mais sábio, ou se ele fosse, é porque ele sabia que ele nada sabia. Então, se sabedoria é isso, ele admitia, porque ele não sabia, ele não conhecia. E isso, ele tinha conhecimento de que ele não sabia.
sabedoria que ele vem a trazer como uma divulgação, um exercício dentro da própria maiêutica que ele apresentava como ferramenta para que essa sabedoria brotasse do ser. De não apresentar ao outro aquilo que o outro queria como resposta, mas fazer com que o outro colocasse para fora. O significado de maiêutica é parir, parto, colocar, ter essa gestação e esta criação, vir de dentro. E nesta forma da maiêutica, ele ia conduzindo o saber e exercitando que outros pudessem também saber. Saber que nada sabiam e, portanto, buscar o conhecimento. Porque era assim que Sócrates comportava-se. Então, essa questão 919 traz essa resposta. E Kardec, na 919, letra A, pergunta como é que é possível fazer isto. Antes era o meio mais eficaz, mais prático de vencer as más inclinações, de vencer a si mesmo. Na letra A é como fazer isso. Isso a gente já sabe de conhece-te a ti mesmo. Aquele que traz o conhecimento de si mesmo, que em seu livro Confissões, que é um livro onde ele, nos primeiros 10 capítulos, ele fala sobre a sua experiência de vida, sobre a sua história, os seus embates, as suas permissividades, as suas licenças morais. E para, nos capítulos posteriores, ele mostrar este saúde que ele apresentou a si mesmo. Dele apresentar para nós como um testemunho, como um relato, como uma autobiografia, os esforços que ele empreendeu para vencer-se. E por isso, na resposta à questão 919, letra A, todas as palavras elas são carregadas da força do seu exemplo. Porque ele pode expressar da forma como ele expressou. Porque estão consubstanciadas pela sua vivência prática. E ali ele nos propõe que façamos um balanço das nossas ações, que reflitamos sobre as nossas decisões. Se tem alguém que tenha algo contrário a cada um de nós, se ao chegarmos ao final do dia deixamos coisas, situações inacabadas, situações por fazer, se este momento, se hoje fosse o dia, a data, o horário, este instante, de nós desencarnarmos e nos encontrarmos com a espiritualidade, com a nossa própria consciência liberta desse corpo físico, se teríamos condições, dentro de uma possibilidade de ver a Deus, encarar Deus, ou essa realidade divina, ou seja, se seríamos capazes de defrontarmos-nos conosco mesmo. E Santo Agostinho vai nos propondo o perscrutar da alma, o investigar, o conhecer. Conhece-te a ti mesmo, o conhecer a si mesmo. E aí a gente volta para todos aqueles saberes que nós estávamos falando. São tantos os saberes, são tantas as ciências, são tantas as vertentes de conhecimento, mas todas elas terão uma funcionalidade real e concreta se nós conseguirmos adotar todo o conhecimento que temos, toda a fonte e expressão de conhecimento, para aplicarmos nas nossas questões pessoais, nos desafios nossos de cada dia. Se conseguimos materializar este conhecimento para que ele se torne prático e efetivo. Lembremos que Freud disse que a sabedoria nasce da dúvida. Santo Agostinho nos propõe perguntas, que façamos perguntas para nós mesmos. Quem pergunta
deseja respostas. Se nós nos recordamos, e nós sabemos disso, a nossa doutrina, o seu livro principal, primeiro, o livro dos Espíritos, ele nasce de perguntas e respostas. A todo momento, o codificador organiza as perguntas, submete aos espíritos para que através deles advenha a resposta, para que nós tomemos conhecimento dessa resposta e tenhamos respostas sobre perguntas que a humanidade já formulou: de onde venho, para onde vou, por que estou aqui, qual a utilidade de estar aqui. Mas perguntas que a humanidade não fez, não pensou em fazer, e estão ali enfeixadas. Para nós conhecermos a doutrina dos Espíritos, precisamos ler o livro dos Espíritos, precisamos estudar o livro dos Espíritos, refletirmos sobre ele, degustarmos do conhecimento e aplicarmos. Quando nós aplicamos, nós sabemos o que intelectualmente abrigamos. Não sou eu que digo isso, foi o próprio Sócrates. Sócrates dizia que nós só poderíamos falar que sabemos quando coadunamos teoria com prática, porque senão não é saber. Isso faz muito sentido. Como é que a gente sabe que algumas coisas que são dos nossos hábitos, essas coisas não nos fazem bem, nós sabemos disso, temos comprovações científicas, a depender de que hábito seja esse, temos informações religiosas, temos informações, uma gama de conhecimento, mas na prática, na atitude, não vivenciamos. Então, para Sócrates, em verdade, nós não sabemos. Porque como é que a gente sabe e age diferente do que a gente sabe? Então, a gente não sabe. E essa proposta de conhecermos a doutrina, de conhecermos o livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, junto com Kardec, junto com esses espíritos que compuseram toda essa organicidade, eles apresentaram como proposta o questionamento para o conhecimento. E nessa questão 919, tanto a parte principal quanto a letra A, que é uma parte acessória, mas que em nada o principal e acessório não é no sentido de valores, mas apenas de organicidade do questionamento e da resposta. Estas duas respostas nos convidam ao questionamento. Para nós conhecermos a nós mesmos, nós temos de ler a nós mesmos, estudarmos a nós mesmos, refletirmos sobre nós mesmos e aplicarmos o fruto dessas nossas reflexões. O que é que nós temos que não é positivo? Quais são os hábitos que não são salutares? E que, portanto, adoecemos a partir destes hábitos. E, portanto, permitimos que o nosso celeiro orgânico abrigue, prolifere e multiplique quando está em contato com vírus, bactérias, estes micro-organismos que invadem a nossa organicidade celular. Quais são os hábitos salutares que permite que o nosso pensamento tenha nutrientes positivos para trazer saúde, mesmo que enfermos, em processos da própria lei de causa e efeito, mantermos a saúde do bom ânimo, a saúde da alegria, a saúde da esperança. Adoecido o corpo físico, mas jamais a mente, jamais a nossa estrutura, porque nós somos espíritos, regentes desta materialidade. O que é que nos define? Qual a parte
que nós estamos escolhendo? A melhor parte? Estamos escolhendo o que é necessário ou o que é supérfluo? O próprio Jesus, nas palavras da benfeitora Amélia Rodrigues, nas suas anotações, reflete que Marta traz o comportamento da horizontalidade. A horizontalidade do imediatismo, de atender à velocidade do que é imediato, do que parece ser premente, mas que não é necessário. Confundindo a materialidade, por exemplo, na acepção de corpo, perispírito e espírito, confundindo o corpo físico como um todo e esquecendo-se que o corpo físico é um instrumento para nos conduzir à verticalidade. Maria estaria em busca da verticalidade. Lembrando nesta rápida situação narrada, trazida, anotada pelo evangelista Lucas, estas duas concepções do conhecimento. A sabedoria da verticalidade, de realmente observar o que é necessário. Conhecer, apreender para agir. Jesus estava na casa da família para falar sobre o reino. Ele é rei. Como bem foi anunciado aos antigos, e os 3 reis magos, acompanhando, buscando a profecia, procurava pelo rei que já tinha nascido ou iria nascer. Vai até Herodes Antipas. E Herodes, entendendo apresentar-se um risco diante de si, pede para que os 3 reis magos, assim que encontrarem este rei que nasceu, que ele volte e conte para ele Herodes. Os 3 reis magos saem, a gente já sabe a história, eles encontram o rei, dão os presentes ao rei, mas eles voltam para contar a Herodes? Não. Eles receberam uma visita ou um sonho que disseram que foi passado para eles que eles não deveriam voltar a Herodes. Então eles voltam para a sua cidade fazendo outro caminho. Herodes percebe que foi traído, que eles não voltaram para dizer onde estava o rei, e então ele baixa aquele decreto para que as crianças até 2 anos percam a existência. Olha o olhar de Herodes, da materialidade pura e simples. Estava preocupado com o reino material, que parece que sucumbe, porque onde está Herodes agora? O seu reinado não fez com que ele ficasse para todo o sempre, mas a sua essência espiritual, a imortalidade, a sua necessária busca pela verticalidade é que deveria ter dado ensejo para ele de um engrandecimento salutar. Jesus é rei. E ele falava na casa de Lázaro anúncios do seu reinado. E quando Jesus fala sobre o seu reinado, nós temos de parar tudo para buscarmos o que é necessário, para olharmos a melhor parte, para sermos sábios, para escolhermos que a melhor parte é estarmos com Ele, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, reiterando a sua mensagem ao nosso coração, porque ali Ele nos diz o direcionamento de um reino que vai ser construído por nós. E se estamos dando conta de fazer o que já deveríamos ter feito antes, se Jesus vem atender às nossas preces e nós estamos aqui agoniados, fazendo, Jesus está chegando, então deixa eu dar conta aqui das coisas, deixa eu ler o máximo que eu tenho de ler, deixa eu me concentrar ao máximo, não dá. Se não for um processo diário e constante de educação, de constantemente nós orarmos, lermos, apaziguarmos o nosso interior, mesmo com a guerra externa. Jesus disse: no mundo terei provações, mas eu venci o mundo.
Ele fala deste mundo da materialidade que ele venceu. Mas ele nos convida a refletirmos sobre este mundo da materialidade a ser vencido por nós, mas também o mundo interior, das nossas mazelas e dificuldades que este mundo precisa ser vencido por nós. Precisamos ser os gestores deste mundo, os governadores da nossa vontade, das nossas ações, dos nossos interesses, das nossas decisões. Quando Jesus fala da verticalidade, da horizontalidade, ele mostra o que nós temos de ter consciência para sermos sábios nas ações. A horizontalidade nos é importante? Sim, nos é importante, porque nós estamos encarnados. Então é necessário o cuidado com o corpo físico e com tudo que o mantém? Sim, mas sem excessos. Sem retirarmos o foco de onde deveremos depositar o nosso interesse. O cuidado com o corpo, sim. E se ele está bem, se está tudo bem com ele, se nós fazemos todo o processo de cuidado, por que nosso foco vai ficar unicamente para ele? E não nos preocuparmos e não nos concentrarmos em mais nada, unicamente nele. Na equiparação da casa, que aqui falamos, fizemos essa simbologia da casa, é o mesmo que nós termos uma casa, que nós já fizemos todos os reparos, todas as manutenções, a casa está ok, mas a todo momento a gente cria um adornozinho, coloca algo assim, uma coisinha, um detalhezinho, que não vai mudar em nada a funcionalidade da casa. E que isso que a gente vai fazendo? A gente só se concentra nisto. Isso perece e a verticalidade não foi conquistada. A superação de si mesmo não foi apresentada. Então, quando Jesus sinaliza a horizontalidade, a compreensão da necessidade da horizontalidade, porque quando ele diz, se quiserdes vir após mim, toma a tua cruz e segue-me. Jesus não disse, deixa a cruz e vem. Ele disse, toma da tua cruz. A cruz tem a horizontalidade e a verticalidade. A horizontalidade do que ainda nós carregamos, do que ainda nos pertence, daquilo que nós temos de vencer. A horizontalidade no olhar da matéria. Mas de entendermos que esta matéria está a serviço do espírito e não o contrário. E não o espírito para atender aos gozos e prazeres do corpo físico. Matéria que deve servir ao espírito para que este sim, o Senhor, possa coordenar as ações e instrumentalizar o corpo para o que deseja fazer, mas para o que é necessário que seja feito. Escolher a melhor parte é fazer o que é necessário que seja feito. Como Jesus disse, os esforços, ter o esforço, buscar o esforço como sendo necessário. A verticalidade, toda esta busca da vida em essência, de viver a condição do espírito, que nós somos espíritos e estamos na vida espiritual lá e cá. Porque viver a vida espiritual é ser espírito e nós somos. Estamos encarnados, conjugando a vida espiritual com a vida material. E precisamos ter a sabedoria de sabermos o que nos cabe fazer e no momento que nos cabe fazer. E quando nós não pudermos fazer, porque estamos fazendo de tudo, e a situação não se modifica, temos o que o Espírito Joana de Ângeles chama de resignação ativa. Estarmos resignados, mas sem esmorecermos. Permanecermos na luta, no esforço, nos embates, sabendo que aquilo tudo vai se desenrolar ao sabor da vontade de Deus. Mas eu estou fazendo a minha parte. A resignação ativa, porque os efeitos que estão vindo não estão muito agradáveis, mas são os necessários para este momento. E tudo isto,
O conhecimento ativa-nos para que nós percebamos. Estudar a doutrina, estudar os saberes, estudar a nós mesmos, para buscando deste conhecimento agirmos. E aí efetivamente sermos sábios, porque conciliamos o conhecimento com a prática, com a ação. A proposta de Santo Agostinho, a proposta da doutrina dos espíritos, da reforma íntima, da transformação, é o processo que vai nos conduzir para a evolução de nós mesmos. Nós só avançamos, nós só elevamos um degrau com esforço e trabalho. Não há privilégios. Pode existir a misericórdia, mas a misericórdia, inclusive, é por conta do trabalho, no dizer de Emmanuel, em uma das mensagens lindíssimas, em que ele diz que quando a justiça divina chega e encontra aquele que é devedor no trabalho, o que é derramado sobre este trabalhador é a sua misericórdia, a misericórdia da justiça divina. Olha que beleza. Para que a misericórdia divina é necessário o trabalho também. É necessário o esforço. Por isso que Jesus sinaliza a necessidade de olharmos, de não nos afadigarmos por estes fatores que não são reais tesouros, pela posse do ouro, nos seus aspectos de efemeridade, de materialidade, mas darmos à horizontalidade a sua função de estar a serviço da verticalidade, de cumprirmos a cruz que sustentamos, que faz parte do nosso passado que está em nós e que é uma cruz que, sendo carregada de forma devida, com o real esforço, vai delinear os momentos e os instantes futuros na construção de uma regeneração melhor em nós. Deste mundo que já é anunciado, mas que o planeta, quanto estrutura, também já está caminhando nos seus aspectos físicos, nos seus aspectos estruturais. Mas para que este planeta possa ser considerado de regeneração, não são necessárias somente as transformações físicas, mas as transformações interiores. Estas transformações é o que nos cabe fazer. Por isso, diante de Jesus, temos de sentar aos seus pés, para escutar a sua voz doce, quando ele vem ao nosso lar, e ele vem sempre. Ali na nossa oração, ali no culto do lar, no momento que a família está reunida, Jesus chega. E nada de tentarmos organizar o que não foi organizado antes. Vamos nos colocar à disposição para ouvir, prestarmos a atenção no que ele tem a nos dizer, porque ele é tão especial que ele nos diz ao coração. Nós escutamos intimamente as suas palavras, as suas lições, os seus conselhos e as suas orientações. A gente tem de estar sentadinho aos pés dele, porque ele está falando do reino que a gente precisa construir dentro de nós, para que vençamos este mundo, que pode ter os seus aspectos exteriores, mas que a grande vitória é vencer-se a si mesmo, ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, estas chagas que dificultam tanto o nosso passo na caminhada. Escutarmos com atenção, para conhecermos sobre o reino dos céus, que é imenso, amplo, e a busca pelo conhecimento, pela educação, pela autoeducação é algo constante, não tem um ponto de chegada, dizer agora eu já conheço tudo, já estou educado, é um processo constante. Para que à medida que vamos adquirindo este conhecimento, façamos o nosso processo de educação, aos poucos, nesta proposta que Jesus nos traz. E obviamente estaremos sendo sábios, sábios
porque nos predispomos a conhecer a nós mesmos. Os únicos que podem salvar a nós mesmos, com o trabalho que precisamos empreender. Como dizem os espíritos, fora da caridade não há salvação. Fora da conjugação do verbo amar não há salvação. Fora do trabalho em nome da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe, nos proteja sempre. Vamos agradecer a Ele por estes instantes onde Ele verteu sobre cada um de nós as suas bênçãos de amor e de paz. Querido irmão maior, só temos a te agradecer por estes eflúvios tão salutares derramados sobre nós. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Evangelho, por esta doutrina de amor que vem trazer a sua mensagem de volta, convidando a nossa memória espiritual para ouvirmos novamente o seu canto mavioso das bem-aventuranças no nosso interior, para escutarmos novamente as belezas cantadas em Cafarnaum, em Magdala, em Jericó, na Betânia, em tantos lugares que o Senhor deixou o seu rastro de amor e de ceucitude. Agradecemos imensamente por jamais desistir de nós, por sempre nos trazer oportunidades de conhecimento e de sabedoria, porque nos oportuniza inúmeras situações para que vivenciemos em prática o que apreendemos em intelecto. Fica conosco, Senhor, envolvendo em seu amplexo todo este planeta. A todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais ou que estão enfermos nos seus lares, acometidos pelas diversas enfermidades, mas notadamente pela enfermidade da pandemia, porque esta chegou de forma sorrateira e avassaladora, tomando espaço, apartando corações, e quanta dor trouxe. Mas da dor tiramos o aprendizado, a sabedoria para novas ações. Abençoa os familiares que trazem o coração em angústia ou em saudade, para que tenham na tua individualidade a razão para o entendimento de tudo isto e que possam debruçar os seus dias em ação, em nome dos entes queridos que partiram e retornaram ao plano espiritual. Abençoa o CETRASC e os seus trabalhadores por este aniversário de 43 anos, para que eles permaneçam firmes, fiéis, perseverantes. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Assim seja. Imensamente grata. Agradeço a todos os queridos irmãos desta casa de amor, a todos que estiveram aqui conosco, que foram colocando os coraçõezinhos, as mensagens, tão carinhosos e atenciosos. Muito obrigada, porque estes momentos são de renovação. São momentos em que nós juntos fortalecemos o Evangelho de Jesus nos nossos corações e dizemos a nós mesmos que somos irmãos, fortalecendo os vínculos da fraternidade, apoiando-nos uns aos outros, para que não tergiversemos e persistamos e sigamos firmes até o fim. Muito obrigada por esses instantes especiais e até uma nova oportunidade. Beijo grande. Que todos fiquemos com Deus.